O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrava seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou-se, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nos livros, mas estes foram escritos para que acrediteis em que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Caríssimo diácono Sandro, sua família, sua esposa, de uma maneira muito particular, meus pêsames. Perdeu o tio em Minas Gerais, na cidade de Teófilo Otoni. Descanso eterno ao tio que partiu. Todos vocês possam viver a constância da fé. Nós cremos na vida e na vida eterna, né? E na feliz ressurreição. A morte foi vencida, Ele ressuscitou, aleluia. Também nós, aqui no estado do Espírito Santo, de maneira particular, nossa Arquidiocese de Vitória, né? Esta semana, em plena festa da Penha, recebemos a notícia de um dos freis do convento da Penha, né, que também faleceu. E ainda há alguns que encontram internados, né? A nossa oração com toda esta igreja, toda a comunidade religiosa, que sempre nos traz, né, as grandes festas das alegrias, Nossa Senhora da Penha, que Deus conceda a graça do descanso eterno ao frei que partiu, todos os entes queridos de cada um, cada uma, que durante este tempo desta pandemia estamos presenciando a gravidade desta pandemia e a perda de tantas pessoas aqui no nosso Brasil. Que Deus conceda a todos os enfermos a saúde e a paz, dê a todos que labutam para a saúde, para o bem das pessoas, né?
dê a todos a fortitude da fé, a esperança, e dê a alegria de servir a tantos irmãos e irmãs em necessidades. A liturgia do segundo domingo da Páscoa, domingo da misericórdia, escutamos deste evangelho que Jesus, o ressuscitado, no meio da comunidade, sopra o Espírito Santo, e assim diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Deus é misericordioso e nos concede em seu Cristo esta graça da misericórdia pelo perdão dos nossos pecados. E nós exercemos entre nós, no nosso dia a dia, esta ação misericordiosa. Por isso, com muita alegria, celebramos hoje o domingo da misericórdia. Viva o seu dia a dia como fiel, um templo onde o Espírito Santo de Deus habita, exercendo a misericórdia. É importante para nós nos despertarmos a esta atitude cristã primária, porque assim Deus é misericordioso, e o Filho de Deus, o rosto misericordioso do Pai, nos exorta a também nós sermos misericordiosos e exercer o perdão entre nós. Esta liturgia nos propõe uma reflexão catequética sobre a presença do Senhor ressuscitado na nossa vida, no nosso meio. Onde é que Ele pode ser encontrado? Onde encontramos o ressuscitado? Cada uma das leituras deste segundo domingo da Páscoa oferece uma resposta a esta pergunta. O Cristo ressuscitado deve ser encontrado na comunidade dos que creem, no nosso meio. Também na pregação dos discípulos, na palavra de todos que anunciam e testemunham o Senhor na alegria do Evangelho, com verdade e retidão de suas vidas. É encontrado no perdão dos pecados, como escutamos esse pequeno trecho do Evangelho de hoje, o qual eu iniciei esta partilha. Mas também é encontrado na manifestação física das suas próprias feridas, as chagas de Cristo. Olhemos. Cheios de fé no Senhor ressuscitado, os primeiros cristãos atenderam às necessidades uns dos outros, como escutamos na primeira leitura. A presença viva na comunidade. Dessa forma, efetivamente viveram a concretização do amor expresso por Jesus, o amor que dá vida. Essa forma de viver tornou uma realidade tangível, manifestada pela solidariedade fraterna. Aquilo que o Papa Francisco insiste com a igreja hoje, a solidariedade fraterna. Há muitas pessoas que acham que esse não é um caminho. Mas a gente está experimentando isso hoje. A sua solidariedade fraterna, neste tempo desta pandemia, está dando de comer a quem tem fome. Está alimentando famílias que estão aí abandonadas.
está reanimando a esperança de pessoas que a perderam, porque perderam seus empregos. Isso não só da agora desta pandemia, mas de antes da pandemia também, e que se agravou agora. E estão aí, clamando essas migalhas de uma ajuda social que mal dá para adquirir uma cesta básica digna para a família. A solidariedade fraterna na vivência da comunidade é prova de que ele vive o ressuscitado e vive entre nós. Até mesmo os não crentes, naquele tempo, reconheceram que havia algo maravilhosamente diferente na comunidade dos fiéis. O amor que os unia e os faziam solidários uns com os outros e com todos. A fé em Jesus, o Messias e Filho de Deus, transforma as pessoas comuns em filhos e filhas de Deus para uma nova maneira de viver. É isso que nós hoje fomos acolhidos para iniciarmos esta liturgia, a nova vida que em Cristo nós recebemos. Filhos e filhas de Deus vivem vidas que agradam a Deus. Não se escondem do amor. Não fogem da solidariedade e da fraternidade. Vidas que tornam, portanto, a fé em amor tangível no mundo, tocável. Procurando a felicidade do seu próximo, os filhos e filhas de Deus superam as barreiras da divisão, superam as barreiras do ódio e se transformam em olhares misericordiosos no mundo. Se somos filhos e filhas de Deus, temos que fugir dos preconceitos, temos que fugir daquele sou dito, esse miserável. Essas palavras não são adequadas à vida de filhos e filhas de Deus. O coração rancoroso, egoísta, que concentra em si riquezas, não é um coração de filhos e filhas de Deus. Os filhos e filhas de Deus dão testemunho do ressuscitado, na solidariedade fraterna, vivendo o amor. Pelo Evangelho de hoje, temos uma figura muito significativa para nós no Evangelho de hoje, Tomé. Podemos dizer que Tomé é o patrono daquelas pessoas que devem aceitar a verdade da ressurreição pela palavra dos outros. Ele não estava lá quando Jesus apareceu. Em outro trecho, Tomé diz: se eu não colocar meus dedos nas suas feridas, se eu não tocar no seu lado, não acreditarei. Mas no Evangelho de hoje, estava lá Tomé e Jesus aparece. E aí Tomé diz o quê? Meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus diz: felizes os que acreditaram sem terem visto. Assim também, através dos tempos, tem sido para nós. Cremos no testemunho da fé que outros transmitem a nós. Não há nenhuma prova física que possamos apontar, apenas o testemunho de outras pessoas que ele vive. Mesmo o túmulo vazio é apenas um túmulo vazio. A evidência da verdade, das reivindicações da ressurreição, é a mudança na vida que ela exerceu e exerce até hoje. E todos nós podemos atestar essas mudanças. E todos nós podemos, como Tomé, também dizer: meu Senhor e meu Deus. Repetidamente,
Esta vida nova, ou estas realidades da ressurreição, trouxe nossas vidas, ou tirou nossas vidas das trevas para a luz, do desespero da morte para o nascimento de uma vida nova. E a pregação dos discípulos não foi apenas instrutiva, mas foi transformadora também. Instruiu e transformou a vida de todos nós. Como Tomé, podemos ter a tendência de duvidar quando as afirmações de alguém que nos transmite a palavra parecem ser muito surpreendentes e as exigências muito extremas. Podemos duvidar. Mas os que anunciam o reino podem não ter mais credibilidade do que Tomé. No entanto, as pessoas que anunciam o reino são aquelas a quem a mensagem de Deus foi dada. É a força da palavra tangível de Deus, transmitida e proclamada por seres humanos fracos e limitados, que torna o Senhor ressuscitado misticamente presente no meio de nós e no mundo. Mas não somente palavras vazias, mas testemunho. Para nós hoje, muito, mas muito significativo é a pregação do Papa Francisco, as suas palavras e seu testemunho. Alegra o nosso coração e motiva a nossa igreja. Naquela primeira noite da Páscoa, Jesus foi até os discípulos assustados. Estavam trancados, com as portas trancadas. Jesus foi até eles lá para torná-los ministros do perdão divino, a misericórdia. Sua presença para eles foi o primeiro exemplo de reconciliação. Os reconciliou. Hoje, esse mesmo poder no Espírito, dado pelo Cristo ressuscitado, reconcilia os pecadores com Deus e, portanto, com o resto da comunidade dos fiéis. As palavras de perdão são os agentes tangíveis da presença mística do ressuscitado. Precisamos viver essa ação misericordiosa do perdão entre nós. Por fim, ressuscitado, Jesus oferece suas feridas para serem tocadas. Estende a mão a Tomé e diz: toque, veja, sinta. E Jesus ainda faz isso em nossos dias, acreditando que a comunidade é o corpo de Cristo. Quando tocamos as feridas da comunidade na pessoa dos nossos irmãos e irmãs que sofrem, colocamos as mãos nas feridas do Senhor ressuscitado. Estas feridas em Cristo, as feridas dos nossos irmãos e irmãs, por mais chocantes que possam parecer, são realmente feridas gloriosas, porque o Senhor ressuscitado se identificou com elas e as tornou suas. No entanto, como todos os outros exemplos que nos são oferecidos nas leituras de hoje, precisamos de fé para reconhecer a presença tangível de Cristo em nosso meio. É a fé que nos faz reconhecê-lo. É pela fé que nós entendemos este caminho novo e abraçamos esta nova vida.
Como Tomé, clamemos: meu Senhor e meu Deus. Tenha fé. Haja misericordiosamente. Testemunhemos o ressuscitado com o amor ao nosso próximo. Você, eu, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Confie. Confie e siga sempre o bom caminho. Pela fé, testemunhe em amor o ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.